Saudações Cruz Maltina, salve rapaziada. Falar aqui um pouco do nosso Vascão, falar primeiramente do Coutinho e depois do jogo de hoje. Assim, a questão do Coutinho, eu vejo muita gente comparar ele com o Payet, e é comparável porque são dois jogadores extra classe. Jogador extra classe recebe muito. Essa discussão que eu vejo alguns torcedores, o Coutinho recebe mais de 1 milhão e tudo, e reclamando do salário dele. Quando o Payet estava, era a mesma reclamação de dizer que o Payet recebia muito. Jogador extra classe, normalmente, ele vai receber muito. Quando você contrata ele, você não tem a certeza se ele vai jogar bem ou mal ou regular, mas quando ele vem pelo histórico dele, o salário dele já é alto. Isso aí é uma coisa que o Vasco tinha que meio que se habituar a ter pelo menos um ou dois extra classe no elenco e a torcida se acostumar também, porque jogador extra classe faz diferença. Às vezes você contrata um excelente meio de campo, como o Vasco encontrou o Rojas, mas normalmente a gente já procura logo um jogador extra classe consolidado, alguém que a gente já sabe que vai chegar, pisar em campo, não vai se adaptar, já vai dar resultado, que é o que a gente esperou do Payet e do Coutinho. E os dois não entregaram tanto. O Payet entregou mais um pouco, porque fez o gol que nos salvou do rebaixamento. O Coutinho fez gol em clássicos, mas a gente esperava que, por exemplo, ele decidisse uma Copa do Brasil. E foi algo que não aconteceu. Mas os dois são excelentes jogadores. E, assim, os dois foram muito profissionais com o Vasco. O Payet teve seus problemas e teve que sair, mas não ficava fazendo corpo mole, e o Coutinho teve algum problema pessoal lá dentro, alguns dizem que é o Diniz, outros dizem que é outra coisa, a gente só vai saber isso daqui, sei lá, 3, 6 meses, talvez um ano, que a gente vai saber realmente a verdade que ele vai falar, que geralmente atleta só fala depois de um tempo, e a gente vai saber o que realmente aconteceu. Mas, independente disso, eu vejo o lado profissional. Desde quando ele chegou no Vasco, ele sempre treinou bem, nunca fez corpo mole, e até agora na saída, ele também pegou e viu que não estava dando certo, não ficou lá no banco acomodado 3, 6 meses só recebendo salário, porque a gente vê muito clube ser prejudicado por jogador acomodado. Ele viu que não estava dando certo, pediu rescisão. Uma parte da torcida fica com raiva, a outra entende, e eu espero que entenda, que não fique com raiva, porque faz parte. Ao contrário de muitos atletas, como por exemplo, o Luiz Araújo, que era do São Paulo, falava que quando retornasse, ia retornar para o São Paulo, que não sei o que era, tudo era São Paulo, e quando foi para voltar, voltou para o São Paulo? Não, não voltou. Então a gente tem que ver isso. O Coutinho falava de Vasco e abriu mão de sei lá quantos milhões e voltou para o Vasco. Talvez não tenha rendido o esperado, mas voltou, foi um atleta profissional, chegava cedo, treinava e tudo, e na hora que viu que não estava dando certo, em vez de ficar acomodado, pediu rescisão. E é isso, bola para frente e falar do jogo de hoje. Assim, tem muita gente que tá ainda um pouco mexida, eu também estava um pouco triste com tudo que vinha acontecendo esse início de ano, mas o jogo de hoje eu tô com uma expectativa muito boa. Porque principalmente o Rojas, ali no meio de campo, moço, ele é excelente. Ele tem que acertar um pouco mais aquele passe rasteiro, mas fora isso, ele é um jogador muito habilidoso e eu vejo muito potencial nele para ele conseguir ajudar a decidir jogos esse ano. Talvez não com muitos gols, mas eu vejo ele como um cara que tem um excelente passe. Ele está aprimorando isso e eu acredito que eu vejo ele com um moço passe muito bom. A escalação que eu vi basicamente que saiu hoje vai ser a normal ali, a nossa dupla de zaga, provavelmente o Robert Renan e Cuesta, ou então o Saldívia. Aí na lateral o PH, ele treinou, talvez o Pumita entre, mas o PH treinou, que ele já está recuperado. Na esquerda, o Piton, e ali no meio, o Thiago Mendes não vai jogar, quem vai jogar vai ser o Cauã Barros, provavelmente ele, o Tietê e o Rojas. E ali no ataque, as pontas já estão um pouco mais definidas, que vai ser o Nuno Moreira, o Andrés Gomes, e só o ataque que ficou assim em aberto entre o Spinelli e o Brenner. Mas eu espero que comece com o Spinelli, porque o Spinelli, antes dele ter feito os primeiros gols deles, ele já mostrava que ele tem uma técnica muito boa e a raça e disposição. E no próximo jogo ele foi e marcou os 2 gols de pênalti e um em tempo rolando. Então eu espero que ele comece e que conforme o jogo for andando, o Brenner vai ser utilizado também. Mas é isso, a escalação vai ser basicamente essa. E eu tô com a expectativa muito boa, apesar do time ainda estar se entrosando, o Diniz ter feito mudanças. E
só para não deixar passar em branco, a última é sobre o Diniz. Muita gente reclamando, querendo pro Diniz sair, papo de maluco, porque nas últimos 3 jogos o Vasco teve mais de 22, 23 finalizações. Isso já não é culpa do treinador. O Diniz ele tem culpa numa coisa, na questão de demorar a substituir. Ele demora muito a substituir. Se ele melhorar isso, de resto é o jogador que tem que fazer em campo, porque você tem mais de 20 finalizações e acerta uma, que foi o gol do Spinelli no jogo contra o Volta Redonda. Se não fosse ele, ia ter terminado 1-0. Então, você tem muita finalização, o time tem que aproveitar mais e acertar melhor o alvo. Bom, no mais é isso. O jogo vai ser ali a partir das 5h30. E eu tô com a expectativa muito boa da gente fazer um bom jogo de ida e poder decidir bem no jogo de volta. E é isso, saudações Cruz Maltinas. Agradeço se tiver ficado 1, 2 pessoas esse tempo aí me ouvindo. E vamos para cima deles, porque aqui é Vasco.